Eu nunca fiz, enquanto ministro, eu nunca falei em público os cenários que a gente trabalhava. 180 mil era o cenário que eu dizia ao presidente que, se ele continuasse com aquele negacionismo e se a população não tivesse liderança, era o nosso pior cenário. E nós tínhamos que enfrentar isso unidos, que o nosso inimigo, o nosso adversário era o vírus, era o coronavírus. E que, se nós fizéssemos o dever de casa, nós comprávamos naquela época máscaras, capotes, respiradores, ventiladores, nós estávamos pedindo para parar para podermos ter o arsenal mínimo. Mas que, se nós, no decorrer do semestre, fizéssemos o dever, testássemos, inclusive disparamos as compras de testes, eles deixaram os testes no almoxarifado, com certeza nós poderíamos ter abaixo de 3 dígitos, que era a nossa meta. Os 180 era contra aquilo que nós tínhamos que lutar. E eu expliquei para ele com explicações bem básicas, inclusive algumas até assim: olha, o vírus é um bichinho que entra pelo nariz e que tem que tomar cuidado, que passa da mão de um para o outro, mas nem isso foi suficiente para que ele entendesse que aquele caminho, aquele negacionismo, aquela coisa de vamos fazer tratamento com cloroquina, que estavam vendendo para ele como uma verdade científica, aquilo era uma falácia que iria custar muito caro para a vida dos brasileiros, mas infelizmente ele preferiu dar ouvidos àqueles que faziam os prognósticos que ele queria escutar. Lastimável, eu fico muito triste do pior cenário que eu mostrei para o Brasil, mostrei por estado, mostrei por cidade, mostrei por semana epidemiológica, que nós chegaríamos no final do ano. Se deixássemos daquele jeito, esse seria o desfecho. E, infelizmente, eu fico muito triste de saber que no dia de hoje o desfecho que eu mostrei para ele, entreguei por escrito, tenha se concretizado. É responsabilidade dele. São 3 eixos. Um eixo da prevenção. É preciso lavar as mãos, é preciso usar álcool gel, é preciso manter distância, é preciso usar máscara, é preciso fazer a prevenção. O Rio de Janeiro hoje está passando por desassistência. Tem mais de 400 pessoas nesse momento sem leitos de CTI na lista de espera. E assim isso se repete em vários locais do Brasil. É preciso diminuir ao máximo a aglomeração. Nós vamos ter Natal daqui a 2 semanas. Se a gente fizer esse serviço hoje, daqui a 2 semanas nós vamos colher o resultado. Se não fizermos, nós vamos ter um Natal com muitas famílias batendo de porta em porta, pedindo leito hospitalar. Então, o primeiro eixo é manter, mais do que nunca agora, que você tem uma perspectiva de vacina, não é uma realidade, é uma perspectiva, manter a prevenção no máximo que a gente puder manter. Infelizmente, esses remédios, essa coisa de tratamento precoce, de cloroquina, de ivermectina, de ozonioterapia, infelizmente, isso não se mostrou capaz de deter o ritmo natural dessa doença. Toda e qualquer vacina disponível, no Brasil não vai ter uma solução única, não vai ser a vacina nem da Pfizer, nem do Coronavac, nem da AstraZeneca. A Moderna deve estar apresentando os seus trabalhos agora, e cada uma delas tem uma logística específica. A da Pfizer, que é a menos 70, reserve para as capitais, reserve para os locais que você tem essa logística. A outra, que fica de 2 a 8 graus, nós temos que vacinar o Brasil profundo, nós temos que entrar na Amazônia, nós temos que entrar na população ribeirinha, nos Yanomami. Essa vacina é muito mais apropriada para o nosso clima. Tem que dar o tempo. O governo apostou suas fichas na da AstraZeneca, mas ela tropeçou naquela questão da dose. Então, assim que ela estiver completa, e eu espero que ela tenha um bom resultado, que começar a produzir, vai precisar. O Brasil não tem, ninguém tem capacidade instalada hoje para entregar a vacinação completa do Brasil. É necessário comprar, adquirir, já deveria ter adquirido as vacinas e as agulhas, e o algodão, e as luvas descartáveis, os isopores, o conjunto de logística. Falam tanto em logística, essa logística tinha que estar comprada e armazenada. Vacina e agulha, se você não usar, se você comprar mais, ela é utilizada em outras campanhas, em outros hospitais, isso não se perde, igual os kits que se perderam. É necessário agora, mais do que nunca, um esforço suprapartidário, suprapolítico. Os governadores têm que parar de bater tambor em público e sentar à mesa e entregar a cada um o que tem
para que dentro do que tem não vai ter para todo mundo. Nós vamos atravessar 2021 inteiro lutando com isso. Isso impacta direto na economia. Se os outros países conseguirem resolver a questão da transmissão, como é que os brasileiros serão admitidos nos países que vacinaram? Nós somos um país mais complexo, nós estamos no meio do caminho entre um país rico e um país pobre, então a nós será muito cobrado. O SUS tem expertise para grandes campanhas de vacinação? Tem, mas é preciso planejamento, é preciso gente do ramo, gente que sabe fazer saúde pública. Não dá mais para improvisar, não dá mais para empurrar com a barriga. Chega, basta, já deu o que tinha que dar. Agora deixe os técnicos apresentarem e vamos na linha técnica, o que eu sempre falei, foco, disciplina e ciência para sair disso. Todo mundo quer sua vida de volta. Então, prevenção mais do que nunca agora, porque esse vírus vai continuar circulando. Ali na frente, se a gente entrar em abril e maio com vírus circulando, que é a sazonalidade, aí nós vamos ter a segunda onda. Aí nós vamos ver um grandíssimo número de casos. Agora a gente está numa janela que, em tese, é mais favorável para nós do que para o vírus. O presidente, naquele momento, passou e retirou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde se anulou, a ponto de querer, inclusive, não publicar nem os números. Teve que tomar uma ordem do Supremo para publicar os números para que a população pudesse saber o que estava acontecendo. Quando está chegando a hora que um governo apostou na ciência e está trazendo uma possibilidade de uma solução e o governo apostou em outra, fazer uma medida provisória para confiscar me parece um arbítrio muito grande. Agora, se o ministro está verbalizando, está falando alto, e o governador repercutiu o que ele disse e depois ele vem a público dizer que não é isso, que ele não vai confiscar, mais uma vez mostra que o Ministério da Saúde está completamente sem bússola, completamente sem norte. Já falou que a vacinação era em março, depois era em fevereiro, depois era em janeiro, depois era em dezembro, depois não ia comprar a vacina da Pfizer, depois anunciou a compra da vacina da Pfizer, não sabe os números, não tem a seringa, não tem a vacina, vai confiscar, não vai confiscar. A hora de se fazer é agora. A chance, ele tem, os instrumentos estão lá. Ou não quer, porque o presidente fala, eu mando, você obedece, então ele não pode desobedecer, está inviabilizado de sentar na mesa. Quem não tem voz para fazer acordo em política não senta na mesa. Mais um capítulo dessa crônica da tragédia anunciada que a gente está vivendo. Outro dia nós demos o caminho para ele, todos os ex-ministros da saúde falaram, olha, o caminho é por aqui, nós estamos na mão de pessoas que não são do ramo. Me admira um general em cima do sistema de saúde, numa crise, ele parece sem bússola, uma hora ele aponta para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e nós estamos andando em círculos há muito tempo. Eu não sei o que é pior, se é ele se submeter a essa lógica do absurdo ou se é o presidente impor a lógica do absurdo. Tem que passar por cima da vaidade. A Anvisa se colocou em suspeição porque ela está burocratizada. Parece que ela está querendo espichar a análise dessa de São Paulo para ver se dá tempo das outras que eles investiram chegar. É uma corrida burra, porque no meio do caminho vamos ficando nós, nossos pais, nossos filhos, nossos queridos, nossos familiares, por conta dessa política. E nós estamos perdendo gente no fronte, nós estamos perdendo médico, estamos perdendo enfermeiro. Pelo menos vacine esse pessoal que vai poder cuidar. E vacine as pessoas, se não tem para todo mundo, vacine acima de 80, depois de 70, 80, vacine as capitais, os grandes conglomerados. Agora, apresentar um plano pegando recorte e cola da vacina da gripe, falando que vai vacinar presidiário, depois, não vou vacinar presidiário porque o presidente não quer. Me parece que não entenderam nada, os números aparecem, são colocados, nós colocamos os primeiros 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, aí falam, não, estão fazendo a cronologia dos números. Eu avisei, seriam 180 se não enfrentasse. Chegamos nos 180, vamos passar, já passamos hoje de 180. Nesse momento que eu estou aqui falando, tem gente morrendo, tem gente em fila de espera em cadeira e eles estão anestesiados. Basta, chega, que essa mensagem chegue. Não pense que a USP é comunista, a Fiocruz é comunista, a OPAS é comunista, o mundo é comunista, há uma conspiração comunista. Agora não é hora de ver a cor do gato, agora é hora de ver se pega o rato. Chame os melhores,
Pare de improvisar, pare de brincar. Isso não é uma atividade militar. Se colocar um médico ou um padre para comandar uma guerra, médico e padre não sabem matar, militar sabe. Militar não sabe cuidar, não sabe curar, não sabe promover saúde. Por isso que está dando esse bateção de cabeça. É um capitão e um general. Ninguém sabe mais para que lado que a saúde pública vai no Brasil. Estamos sob intervenção militar burra. Vamos supor que essa estratégia da Inglaterra funcione e que eles consigam fazer o rebanho deles daqui a um mês e os números caem para números civilizados. Na sequência, a comunidade europeia vai adotar para a Europa. Os Estados Unidos está na iminência de adotar para os Estados Unidos. Você já imaginou o trânsito de pessoas se o Brasil continuar apresentando todo dia 600, 800, 500, 400 mortos e não estiver conseguindo explicar? Nós vamos, brasileiros, ficar isolados, ilhados aqui. Agora, se for nessa improvisação, eu imagino que a gente vai atravessar o primeiro semestre e o segundo semestre apagando o incêndio. Vai chegar um lotinho de vacina aqui, um outro ali, vacina um pouco, corre. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É isso que está me parecendo hoje a política do governo. Se não tiver disciplina no Brasil, nós vamos ficar, como nós já estamos, isolados internacionalmente, por conta das nossas posições internacionais em vários temas que vocês tratam aqui diariamente, de direitos humanos, de meio ambiente, que é uma catástrofe, de relações internacionais, nós ficaremos, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde, nós ficaremos um país sem condições de receber e, principalmente, sem que os brasileiros possam ir. Se falou que entre saúde e economia vai cuidar da economia, está mais do que na hora de acelerar, porque a economia não aguenta mais e todo mundo quer a sua vida de volta. O presidente pode ter um QI razoável, mediano, mas tem um coeficiente emocional muito próximo de zero e não mede a consequência das suas falas. Quando falou que era uma gripezinha, quando falou que não era coveiro, quando falou e daí para o número de mortes, quando fala estamos no finalzinho, é marica quem quer se proteger dentro do Brasil. Macho é o cara que vai e coloca em risco seu pai e sua mãe, em troco sabe-se lá do quê. Então, isso é mais uma falta de inteligência, é uma inconsequência e é extremamente prejudicial você falar que está acabando. Não está acabando. Dezembro nós estamos aumentando o número de casos, que não deveria estar aumentando se nós estivéssemos fazendo o dever de casa. Nós temos uma janela curta para vacinar, nós temos até março, abril. Abril, maio, vem a sazonalidade. São Paulo é uma cidade de 20 milhões de habitantes, concentrada, que força a aglutinação. Está todo mundo fadigado, está todo mundo querendo ir para a rua. Nós temos um Natal, nós temos um Ano Novo, nós temos janeiro e fevereiro, com verão no Brasil, que as pessoas vão para as praias, aglomeram. Nós temos um carnaval que embora não vá ter um carnaval oficial dos governos, mas com esse tipo de fala é capaz do presidente se fantasiar e pular carnaval na esplanada para incentivar a cultura popular. Então a gente tem grandes obstáculos pela frente. Esse tipo de fala, esse tipo de comportamento, desde o início, eu muito tentei explicar com muita paciência a ele individualmente, ao conjunto de ministros, ao ministro da Economia. Calma, não se precipite. Trabalhe junto com a saúde, a porta de saúde para a crise da economia é a saúde, é um falso dilema você achar. Estamos numa dívida absurda e um presidente que ainda permanece preso a um resultado do absurdo, da lógica do absurdo que a gente está colhendo hoje.